ser Pérgamo. Olha, importância, jovens, abram os ouvidos para essa pregação. Pérgamo é a igreja atual. Para mim, no Brasil, a igreja brasileira tem tudo a ver com Pérgamo. É a igreja contemporânea mesmo. É para agora, para mim, está falando comigo, está falando contigo, está falando conosco. Então nós vamos ver essa igreja, né? A igreja do Senhor, a igreja é a noiva do Senhor, não é? É bom a gente sempre, vai ser a esposa do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, nós vamos estar lá, se Deus quiser. Como é a noiva, ela tem que ser o quê? Pura, né? Quem é que quer uma noiva impura? Ela tem que ser santa, pura, né? Imaculada. É lógico que nesse corpo presente que nós vivemos, a gente nunca é 100%. A gente sabe disso. Porém, a fidelidade é uma das coisas mais importantes que existe de uma noiva, não é ou não é? Quem que é uma noiva infiel? Levante o braço aqui, o rapaz bonito aí. Alguém que é uma noiva infiel? Duvido, né? Todo mundo quer uma namorada, uma noiva fiel, uma esposa fiel. Mas, não é? Então, a igreja de Pérgamo vai nos ensinar umas coisas muito importantes em relação à verdade, em relação a erros da igreja. Aliás, todas as igrejas do Apocalipse, eu gosto muito de ser bem assim, objetivo, para a gente entender bem facilmente. Primeiro, é uma tática de Jesus, né? Ele elogia demais. A parte boa, às vezes você vai cuidar de uma pessoa, você não vê a parte boa, vai logo na parte errada. Tu está evangelizando uma pessoa, só vai no defeito daquela pessoa, na falha doutrinária, por exemplo, na falha religiosa. Então, te relaciona. Jesus vê, em primeiro lugar, ele analisa as igrejas do Apocalipse, ele elogia. Aí, logo depois do elogio, ele diz: agora que eu não gosto de vocês, o que eu não aceito em vocês. Aí ele descreve. Aí depois vem a terceira parte. Vamos estruturar os sermões das igrejas em 3 partes. Vem aos que mudarem, que ele chama aos vencedores, o que eu tenho para vocês. Um estímulo muito grande que ele tem para nós, para a gente mudar, certo? Então, é uma tática de Jesus. Às vezes a gente está evangelizando alguém, a gente não se posiciona no mesmo plano da pessoa. Olha, eu falhei nisso, eu falhei também em tudo isso. Minhas falhas também eram parecidas com a tua, eu me arrependi. Hoje eu não tenho mais essas falhas. E Deus me deu isso. Me deu muitas bênçãos. Hoje eu sou mais feliz, eu sou mais alegre, eu sou mais amoroso, sou mais amado pelos amigos, pela família. Entendeu? Então, a estratégia tem que ser muito bem empregada. Jesus usava muito isso, ele usava o tempo todo isso. Ele valorizava muito a parte humana da pessoa. A parte humana tem que ser valorizada. Aí ele ia em cima da falha da pessoa. Então nós precisamos entender isso nas igrejas do Apocalipse. A outra coisa importante que vocês vão ver nessa igreja, eu estou logo despertando vocês para... Porque a gente, quando é desperto, a gente presta mais atenção. É que Satanás vai mudar sua tática. Ele era um perseguidor implacável. A igreja de Éfeso, e a gente sabe na história, os cristãos jogados nas arenas, né, para serem mortos. Eles cobriam os cristãos com pele de animais, deixavam os leões e os leopardos até 1 mês sem comer. Impressionante, né? Quando soltavam nas arenas com os cristãos, devoravam os cristãos totalmente. Era perseguição. Aqui ele vai usar um outro elemento, sedução. A Bíblia fala que ele vem como um leão rugindo, né? Em derredor.
para te pegar. É uma das apresentações que Satanás tem como leão, mas ele vem também como uma serpente. A serpente entra no recinto, ninguém nem nota. E a Bíblia fala também que ele vem como um anjinho de luz, tão bonzinho, mas é maravilhoso. E a igreja de Pérgamo, como ela foi seduzida. Como ela foi seduzida. E hoje tem um elemento que eu quero chamar a atenção de vocês. Ecumenismo. Mas é um jeitinho, sabe? A gente vai... cuidado com isso, gente. É uma tática maligna que Satanás está usando hoje em dia. A tática dele é essa, é a mistura, não é, do santo com o profano. Misturou, ficou tão bonito, pronto. E a outra tática, né, tu sabe que está errado, mas não chama a atenção do teu irmão ou do teu filho. Tu sabe que está errado, não deixa passar. Essa foi uma falha incrível dessa igreja de Pérgamo. Bom, uma outra coisa muito importante no evangelismo, e é muito importante quando você coloca o trabalho nos bairros da cidade, conhecer a história dos bairros. Quem mora naquele bairro? Qual é a classe prevalente? Classe alta. É um papo, é um sermão, é uma abordagem. É a classe pobre, é uma classe onde teve muito crimes. Por exemplo, nós, quando começamos a igreja de Luizão, ali naquela época, tinha tanto crime. Hoje não tem mais, né? Mas a bala comia ali tremendamente, na Vila Luizão. Depois passou para Tibiri. A igreja de Tibiri, Luizinho, coitado. A gente ora muito por ele. Facada, ali é facada. Cada bairro tem o inimigo está de um jeito. O povo, nós somos raça caída. A gente está sofrendo mais ou menos influências em determinados elementos que existem naquele bairro, prevalente naquele bairro. Então, a Bíblia sempre fala de um contexto histórico, de um contexto geográfico. O que tem na cultura daquele povo? O que havia de diferente? Cada local tem uma história, gente. Então, a gente vai ver, por exemplo, em Pérgamo. Por exemplo, Pérgamo significa o quê? É uma coisa importante a gente saber. Qual é o significado de Pérgamo? Pergaminho. O que é pergaminho? A biblioteca de Pérgamo era uma biblioteca de 200 mil exemplares. Qual era a maior do mundo? Alexandria, no Egito. Ptolomeu ficou zangado, rompeu com a liderança de Pérgamo, não soltava mais os rolos, que naquela época eram os papiros, a escrita era nos papiros, e ele era uma planta do rio Nilo. Eles não vão mais dar, porque eles querem rivalizar comigo, eles querem ser a maior do mundo. A biblioteca então era uma cidade de uma cultura elevada. A maior que tinha na Ásia era Pérgamo. Então, a liderança, aí é que veio, nós vamos então escrever em couro de animais, pergaminhos. Então, saíram do papiro para o pergaminho. E era uma biblioteca famosíssima, a segunda maior do mundo, a biblioteca de Pérgamo. O que chama a atenção no ponto central daquela região de Pérgamo? Pérgamo também significa, olha o significado da palavra, casado. A igreja casou com o mundo, gente. A igreja casou. Pérgamo significa também casado. A igreja casou com o mundo. Começou
a noiva do Senhor começou a absorver elementos da grande Babilônia. A Babilônia que é a meretriz. Olha só. Então, a gente precisa chamar atenção sobre a igreja. Eu estou falando mais a igreja brasileira, porque eu conheço a europeia que não existe mais. Acabou, não tem o que falar. Fala sobre a igreja atual da Europa. Não existe mais. A dos Estados Unidos está totalmente decadente. A dos Estados Unidos, que já foi uma referência transcultural imensa, né? Agora, a brasileira existe, é uma igreja forte, mas é uma igreja que os elementos fundamentais da igreja, sem abandoná-los, isso é importante, casou com o mundo. Então, nós já vamos analisar isso direitinho. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês de elementos importantes. Por que acontece isso? Por que aconteceu isso com Pérgamo? Aí nós vamos trazer para os dias atuais, não é? Então, o ponto central dessa carta é alertar o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário, com a imoralidade do mundo. Com a imoralidade do mundo. Eu já vou explicar isso direitinho. Cristo vê a igreja, não é, instalada, ele diz, no trono de Satanás. Ele chamou aquela Pérgamo trono de Satanás. Nós já vamos ver por quê ele chamou isso aí. Então, Pérgamo foi a capital da Ásia Menor durante 400 anos, gente. Era uma cidade mais importante, era a cidade mais importante da Ásia. Não era como Éfeso, que tinha um porto, não é? Ali o dinheiro entrava muito em Éfeso. Mas, do ponto de vista outro, religioso, cultural, histórico, Pérgamo ganhava. Cultura, tudo Pérgamo ganhava. Então, foi 400 anos capital da Ásia Menor. Para Plínio, que foi era um dos maiores historiadores grego, dizia que era a cidade mais importante da Ásia Menor, era Pérgamo. O grande historiador Plínio. Então, era uma cidade, e ele foi a capital, não é? Foi a capital romana da província de Roma durante mais de 100 anos. Olha a importância histórica de Pérgamo. Foi escolhida para ser a capital da província romana no século 100 a.C. Durante quase, ou mais, um pouco mais de 100 anos, ela foi a capital da província romana, não é? Então, ela tem essa grande importância nesse contexto histórico. Ela foi a capital da província romana. Importante centro cultural, como eu já falei para vocês, com uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos, superada somente por Alexandria. Terceiro, centro do paganismo religioso. Gente, Pérgamo Zeus era um dos deuses mais importantes, não é, da mitologia grega. Zeus, e também romana. Tinha a Acrópole, que era um templo imenso, não é? Era um templo imenso, bem no alto, tinha o templo de Zeus. De manhã, os incensos eram tremendos ao Deus Zeus, em oposição ao Deus Todo-Criador, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus de Israel. Era Zeus. Depois, além desses, havia também centenas e centenas de altares a vários deuses. Então, e esse templo de Zeus era uma das 7 maravilhas do mundo. Tinha também em Éfeso tinha também o templo de Ártemis, né? Que era o maior templo do mundo, era em Éfeso. Também era uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Ártemis, ou Ártemis.
Esse aqui é o de Zeus, também uma das 7 maravilhas do mundo. Tinha o culto a Esculápio, que até hoje os médicos usam aquela cobra, aquela serpente. Até hoje está lá, tem 2000 anos que essa serpente era o deus de Esculápio. Era o deus da cura. Olha o que todo mundo ia para Pérgamo se curar das suas doenças, por uma faculdade de medicina que era a mais famosa do mundo, onde sobressaiu Galeno. Depois de Hipócrates é Galeno. E essa ciência misturada com misticismo fazia coisas impressionantes. E era um centro mundial de cura de doenças, de enfermidade. Esculápio, o deus Esculápio, o deus da cobra que cura. E essa serpente até hoje é usada, e até hoje nós somos chamados, vamos chamar agora a turma de Esculápio. Aí chamamos os estudantes, os médicos formandos, né, é chamado a turma de Esculápio. Nós somos chamados a turma de Esculápio, por causa desse Deus, entre aspas, né, que existia em Pérgamo e que fazia grandes curas naquela época, segundo a história. Então, as curas eram atribuídas, a maioria das vezes, ao poder pelo deus serpente, que era Esculápio, que a gente até hoje usamos na boina. Quando você passa na faculdade de medicina, tem a serpente. E na camisa branca dos médicos, até hoje, tem aquela serpente. Até hoje, né? Poxa, mais de 2000 anos. Então, existia os sacerdotes médicos, não é, que trabalhavam para essa faculdade de medicina, que era famosíssima, era a maior do mundo, e para curar os enfermos, curar os doentes. Existia também, meus irmãos, culto ao imperador. Pérgamo ganhou de todas as cidades da Ásia o direito de construir o seu primeiro templo ao imperador. E olha, queimar incenso ao imperador, aí tu pode ter a religião que tu quisesse ter, mas era imperativo queimar incenso ao Deus imperador. Na época, o primeiro foi Augusto, né? Imperador Augusto foi o primeiro, depois vieram os outros, não é? Então, esses templos eram onde se queimava incenso, aí veio, que vocês sabem, ao Senhor Curios, quer dizer, Senhor Curios, tinha que ser usado só para o imperador, que era o Deus, né, deles. E os crentes diziam, não, Curios é Jesus Cristo. Nós só chamamos de Curios, quer dizer, o Senhor é Jesus Cristo. Essa palavra, o Senhor, que vem do senhorio, não é esse Senhor que a gente usa hoje em dia, o Senhor Afonso, o Senhor, não. O senhorio, essa palavra Curios, Senhor, é uma palavra diferente. É usada somente para César. Quem usar esse nome para outra vai morrer. E mataram muita gente. E a igreja do Senhor resistia. Não, Curios é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, vocês conhecem essa disputa que havia entre o Senhor Imperador César e o Senhor Jesus Cristo, tomando o lugar de Jesus Cristo, né? Então, por isso é que Pérgamo era chamado trono de Satanás, porque o que tinha de templos, o que tinha de incensos, o que tinha de deuses, tinha uma deusa chamada a deusa Roma, muito famosa também naquela época, não é? Então,
o trono de Satanás, eu quero chamar a atenção, que é a atmosfera, porque hoje o pessoal da quebra da maldição quer encontrar de onde é que vem a maldição, onde é o local, onde é o... Não, essa palavra, na verdade, é trono de Satanás, é da atmosfera da cidade, atmosfera cultural, política, social, o conjunto, que está impregnada pelos valores demoníacos. É um reino, gente, é o reino de Satanás. Reino são milhões e milhares, sei lá quantos, não sei, de espíritos malignos, de demônios, sobre as ordens de Lúcifer. E eles trabalham e eram chamados príncipes das potestades do ar, dominadores deste mundo tenebroso, dominadores, o Deus deste século, o príncipe deste mundo já está julgado. Tem vários termos que no Novo Testamento é usado para esses demônios, que subjugam, que escravizam, que cegam o entendimento, que levam a pessoa ao pecado. É a fonte, meu irmão, é a fonte. Nós somos recipientes fáceis. Pela queda do homem no Éden, somos frágeis, somos muito frágeis. Porém, não é, a fonte trabalhando em cima dessa propensão que temos ao pecado, aí é que está o problema. O problema está todo aí. Então, o trono de Satanás é marcado pela pressão, é muito grande a pressão. E aí veio o elemento sedução. Sedução. Hoje os filmes, os teatros, as roupas, as praias, não é? O sexo antes do casamento, gente, isso é importantíssimo. Isso traz problemas seríssimos. Sedução. Aí vem uma doutrina que eu vou já falar, nessa doutrina que é muito importante. Então, onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, predomina a mentira. É um ser ardiloso, é um ser inteligente, é um ser que vem para matar, roubar e destruir, é um enganador, é o pai da mentira. Ele tem todos esses atributos: malicioso, maligno, pernicioso, vaidoso, a seduzir as pessoas. Então, essas mentiras, essas perseguições, essas seduções estavam lá em Pérgamo. Muito bem, então em Pérgamo existia todos esses elementos que eu já falei para vocês, não é? Esse culto ao imperador, isso é muitos teólogos dizem, não, mas o trono de Satanás é por causa do culto ao imperador como Deus. Culto ao imperador como Deus. Gente, não existe uma idolatria maior do que você se idolatrar. Culto ao homem, isso é um dos piores que tem, gente. O anticristo vem como homem, culto a ele. Isso é um dos maiores pecados que tem. São pessoas que se idolatram. Humanolatria, tem até um nomezinho usado. A idolatria é o ser humano. Você tem que ter muito cuidado com isso. Certo? Então, Cristo, mas Jesus conhecia, não, mas eles têm a doutrina certa. O pessoal de Pérgamo tinha uma doutrina boa. Tinha os crentes que não se contaminavam, e em geral eles conheciam a doutrina, conheciam o pecado, não participavam do pecado, porém consentiam o pecado. Aí é que está, olha como Satanás é ardiloso. Eu não faço nada disso, eu não pratico nada disso. Essa é a nossa tônica, gente. Eu não faço isso, eu não olho, mas não digo nada. Aí que está o erro. Você não faz, você não pratica,
mas você conhece a sã doutrina, você é fiel a Cristo, você é salvo por Cristo, porém concorda ou faz vista grossa ao pecado. Esse é o problema da igreja de Pérgamo. É você ceder, não é? Aos valores mundanos, deixando que as heresias e o pecado bombardeiem a igreja. Olha a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Jamais podemos deixar de, conversando devagar, com muito cuidado, deixar de mostrar o pecado da pessoa. Jamais podemos deixar passar isso aí. Você precisa saber a hora, o ponto certo, de você mostrar onde está o erro da pessoa. Primeiro começa pelo teu, gente, pelo que tu tinhas, pelo que tu fazias, e que hoje tu mudaste. Porque isso é de grande importância, é você não aceitar, não é? Dentro da igreja, o pecado. Éfeso odiava o pecado, expulsava. Era muito forte já, eles já eram muito fortes. Eles se opunham de uma maneira de odiamos as obras dos nicolaítas. Já vou falar para vocês o que é obra dos nicolaítas. Odeio. O povo de Éfeso dizia, não aceitamos aqui, expulsamos. Jesus dizia assim, eu também odeio. Porém, tenho contra ti o primeiro amor. Não tens mais o primeiro amor por mim. Jesus queria intimidade com eles, eles não tinham mais, mas eram rigorosíssimos. Pérgamo não, olha, sabe como é? Eu penso, sabe, eu também acho. Aí começa, né? Pérgamo é essa igreja. O cara diz, não, eu não faço nada disso, pastor. Mas os filhos fazem. Eu não faço. Mas a membresia, tu deixa a tua célula, negócio, tu não bate forte. Bater no pecado. Bate no pecado. Espanta as bruxas. E a pessoa vai ser abençoada, gente. Vai tudo melhorar. Vai tudo dar certo. Tu vai sair dessa fase que é só problema, é só sofrimento. Diz o Spurgeon, o pecado é você cavar com uma pá a tua cova. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Então, precisamos ter, não é, na cabeça. Então, Jesus diz, a despeito, Cristo conhecia a lealdade da igreja. Eles eram fiéis, eles conheciam a Bíblia, estudavam a Bíblia, eram crentes salvos pela graça. E os crentes da igreja de Pérgamo, que professavam o nome de Jesus, só o nome de Jesus que eles professavam. Olha só, tem tudo a ver conosco. Porém, consentiam com o pecado na igreja. Consentiam com o pecado na família. Então, é importante nós agora lermos a igreja de Pérgamo. Agora nós podemos ler. Então, vamos ler capítulo 2, vamos ler de 12 a 17. Vamos ler essa igreja que tem tudo a ver com a igreja contemporânea brasileira. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha, ele tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, ela vem para separar. Vocês conhecem lá, Hebreus 4:12? Ela vem para separar o pecado da santidade. Discernir no coração da pessoa o que está certo, o que está errado. A espada de 2 gumes.
conheço o lugar em que habitas. Eu conheço que tu moras em Pérgamo, conheço os problemas da cidade. Sabemos desses templos, sabemos da ação de Satanás, do trono de Satanás instalado aí. Ele está dizendo, onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome, tu conservas o meu nome, tu és fiel a mim, eu sei disso. Olha ele elogiando a igreja, eu sei que tu conserva, tu és fiel a mim. Ele vendo coisas boas nas pessoas. Jesus sempre via as coisas boas do ser humano. Porque tem gente que só vê defeito, né? Então, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. A fé que tu tens é em mim. Tu não negaste, tu vai até a morte por mim. Assim era a igreja de Pérgamo. Ele está elogiando. Eu sei disso. Eu sei o que vocês fazem. Eu sei a abnegação. Eu sei que vocês têm fé em mim. Cuidado que eu já vou falar um negócio muito importante aqui para vocês. Conserva o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. Sabe o que fizeram com Antipas? Porque ele não negou a fé. Olha, está aí o pastor da igreja. Você vê como a igreja era, como ele elogia a igreja. Colocaram o pastor dentro de um boi de metal, de bronze. Aí fizeram uma fogueira por baixo do bronze, por baixo do animal, tocaram o fogo, o pastor ser queimado vivo, era queimado vivo, lógico, gritando de dor, para que eles escutassem o boi gritar, que era o pastor gritando os sofrimentos do pastor. Conheço Antipas, era o nome do pastor. E Jesus cita, olha a referência de vocês, o pastor de vocês, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, ele não negou a fé em Jesus Cristo, não negou o nome de Jesus Cristo, foi até a morte, e muitos de Pérgamo eram assim. Então, eles não negavam a fé. Então, você vê as coisas boas deles, Jesus está dizendo. Minha testemunha, meu fiel, Antipas, meu fiel, minha testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, foi morto, foi colocado dentro de um boi de metal, tocado fogo, o homem morreu queimado, sufocado, gritando de dor, horrível a morte, agonizando. Tenho, todavia, Jesus já disse um elogio grande, né? Vocês são fiéis, vocês conhecem a doutrina, vocês não negam o meu nome, morrem por mim. Jesus já colocou neles grandes coisas, relevâncias grandiosas, né? Agora Jesus já vai entrar no que Jesus não gosta neles. Veja só. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então, isso faz parte do discipulado. O discipulado, você vai se dar com a pessoa, vai amar a pessoa, amar. Tem que amar primeiro, né? Deus é amor, gente. Não adianta vir com outra fórmula. Aí você vai amadurecendo esse relacionamento. Aí você vem, olha, eu tenho contra ti isso. Você já está com intimidade com a pessoa. Ontem foi muito bom o papo sobre discipulado. O jovem, para mim, parabéns para o jovem, gostei demais. Aprendi muito, aprendi bastante. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão. Sabe o que é a doutrina de Balaão? Moisés veio com o exército, veio com o povo dele no deserto, fez um acampamento gigante, não é? E aí, Balaque, com medo de Moisés, do povo de Israel, mandou chamar Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Moisés, oferecendo dinheiro e honrarias. E ele veio. Olha só, hoje em dia você vê muito isso, gente. Hoje é corrente, é fluente.
nas igrejas, gente se aproveitando das igrejas. Antes de eu subir aqui no púlpito, eu estava na minha escola dominical, aí veio o irmão, o Raimundo Carlos, e falou que ele cantou que veio aqui recente cobrando 300 mil por uma apresentação. Cobrando 300 mil. 300 mil não é brincadeira, não é fácil. Cobrando. Então, hoje tem muita gente que está usando, está enriquecendo as custas de igreja. Doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. Então, Balaão tentava e não conseguia, porque o Espírito Santo não deixava ele amaldiçoar a igreja. Pastor não pode amaldiçoar a ovelha. Líder não pode amaldiçoar a célula. Não pode estar falando de outra igreja. Doutrina de Balaão. Não cometa a doutrina de Balaão. Aliás, até eu não sei, está aí, eu até coloquei os versículos correspondentes, e São Pedro fala lá em 2 Pedro 2,15, depois vocês podem ler, não é? Cobrar, tem gente que cobra profecia, gente. Tem gente que mente, inventando profecia, cobra, pede. A trabalhar, meu irmão, vamos trabalhar. O livro de Judas, no versículo 11, fala também de Balaão, fala no erro de Balaão, que é muito relacionado com a maldição, amaldiçoar a igreja, amaldiçoar pastores, pastor amaldiçoar a ovelha, pastor amaldiçoar a igreja, ficar dizendo que a igreja não quer nada. Não, vamos trabalhar, vamos cuidar. A igreja quer sim. A igreja quer sim, é abençoar o tempo todo. Deus não aceita que você amaldiçoe. Então, Balaão tentou amaldiçoar, não conseguiu, para receber dinheiro, por causa de dinheiro. Tem gente que dá um péssimo testemunho lá fora, recebe empregos do governo para poder tirar proveitos, dando testemunho aos irmãos, ao testemunho a quem não é convertido ainda, péssimo. Doutrina de Balaão. Então, essa doutrina de Balaão, então, o que Balaão disse? Olha, Balaque, é o seguinte, eu não vou conseguir amaldiçoar, que Deus não deixa. Deus não deixa. Eu tento, mas não consigo. Coloca mulheres bonitas e rapazes belos em contato com as moças e com os rapazes de Israel. Deixa eles se conhecerem. Tu vai ver o que vai acontecer. Ora, o que aconteceu? E prega os deuses de vocês para Israel. Olha, Balaão mal intencionado, né? Mau caráter, né? Profeta mau caráter. Então, eles vão se prostituir com as mulheres, as donzelas midianitas e moabitas, e eles vão adorar os deuses dela. Induz elas a pregar os deuses delas. E mesma coisa os rapazes vão fazer, as moças vão fazer, vão viver. Então, a ira de Deus foi tremenda, morreram 24 mil israelitas, quando eles fizeram essas coisas todas. Então, a idolatria com prostituição, elas casam. Hoje você vê muito uma vida sexual pré-nupcial que traz consequências tremendas para o casal, traz idolatrias, afasta a pessoa da igreja, esfria a pessoa, traz consequências tremendas, ruins para as pessoas. E as famílias concordam, e os pais fazem vista grossa, e nas igrejas, Pérgamo fazia vista grossa. Há essa permissividade, não só de doutrinas, que o mundo às vezes traz para a igreja, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, o que tem isso, o que tem aquilo? Tem sim.
e muito. E Pérgamo vivia esse problema. Então, Cristo vê uma igreja que começa a ceder à pressão do mundo. A Babilônia. Como é que a noiva vai ceder, gente? Que noiva é essa que agora está com o outro? Então, a prostituição, na verdade, a prostituição, ela cede à idolatria. Quando tu está com o corpo da tua esposa, eu vou ser bem prático, não é idolatria eu apreciar o corpo da minha esposa. Mas se eu deito na cama com outra mulher, eu vou apreciar o corpo dela. É lógico. E vice-versa. Idolatria. Então, a promiscuidade, então, fora do casamento, sempre é idolatria. É idolatria mesmo, grande. Então, a promiscuidade sexual, o sexo fora do casamento e a idolatria casam. Doutrina de Balaão. Faz isso que vai vir prostituição e idolatria. Ora, a ira de Deus foi... Aí traz o quê? O que vai acontecer contigo, meu irmão? Ira de Deus, está aqui. A ira de Deus foi grande contra aquele povo que estava se prostituindo e estava idolatrando. Então, é uma coisa muito importante você saber o que está acontecendo, o que tu está permitindo, o que tu está deixando passar. Então, a tua obra é aconselhamento. A igreja é uma igreja de convívio, de aconselhamento, de verdades. Jesus é a verdade, gente. Jesus não é a mentira é Satanás. No outro extremo está a verdade e a vida, que é Jesus. Jesus é a verdade e a vida. E nós? Nós somos o quê? Nós dizemos, não, nós somos embaixadores em Cristo. Então, eu represento Cristo aqui na terra, vocês representam Jesus Cristo. O que tu vai fazer? Deixar passar? Pérgamo estava deixando passar. Estava deixando passar tudo. Então, Jesus disse, olha, eu tenho contra ti, vocês são ótimos, são fiéis, são isso. Não fazem, eu sei que não fazem, mas permitem. Se acomodaram, deixam passar. Não se opõem mais. Os valores do mundo tomaram conta de vocês, da igreja, e vocês permitiram. Foram seduzidos pelo mundo. Tem muita gente que não quer contrariar outra pessoa. Não quer contrariar quando prega. Só prega, vamos pregar amor, vamos pregar amor. A pregação tem que ser amor, tem que ser céu. A pregação tem que ser, não pode ter essas coisas, porque isso não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cai fora dessa igreja. Igreja que não fala de céu e inferno, isso não é a igreja de Jesus. Igreja que não fala de condenação eterna, isso não é a igreja de Jesus, meu irmão. Igreja que não fala de pecado, isso não é a igreja de Jesus, cai fora. Cai fora dessa igreja. Essa igreja não é a igreja do Senhor Jesus, é engano. A igreja, o pastor tem que estar chamando a atenção para tirar. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que tu quer ser liberto de enfermidades, de maldições, de doenças, do que vai acontecer, do que está acontecendo, do que futuramente pode acontecer? Como? Entra nas bênçãos do Senhor, certo? Então, tem a doutrina de Balaão. Vamos continuar a leitura? Então, essa é a doutrina de Balaão. Está muito relacionado com dinheiro, aproveitar dos outros, com preguiça, não quer trabalhar, com promiscuidade sexual, sexo fora do casamento. Tem tudo a ver. E outras coisas relacionadas também, vícios e outras coisas. Tem muita gente que a carne que milita contra o Espírito Santo está prevalecendo. Vocês precisam reagir. Milita, quer dizer, há uma guerra, é guerra. É uma guerra.
que vocês precisam vencer. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. As obras do homem velho foi crucificado. Eu fui crucificado com Cristo, vocês também. Morreu o velho homem, ressuscita o novo homem. O batismo com a água, mergulha, morreu o velho homem, sai da água o novo homem. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então, Jesus continua. O qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel. Essa cilada foi tremenda que ele armou, de contaminar o povo de Israel com as moabitas. Então, armar a cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É isso aí, comer coisas sacrificadas aos ídolos. É se prostituir com as mulheres, com seus deuses. Elas dançavam, se cortavam, não é? Sangue delas. E isso era cheio nos templos das prostitutas, da fertilidade e outras coisas. Eu não quero falar isso agora. Então, e praticavam, olha, coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Isso traz a idolatria. Eles estão juntos, viu? Estão bem juntinhos. Outro sim, Jesus continua. Também tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas era o seguinte, olha como é, vem da Bíblia essas coisas. Sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se eu sou salvo pela graça, isso não depende de mim, eu não estou preso a não pecar. Quanto maior o pecado, maior a graça. Pronto. Bonita essa teoria, né? Essa teoria é muito bela. Essa teoria é muito bonita. Mas a graça, a gente tem pouco tempo, a graça, quando ela vem, é para te justificar, para te salvar e para te dar poder de vencer o pecado. Você tem poder de vencer essa guerra do pecado. A graça traz. A graça imerecida, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, dispensada a nós pelo poder do Espírito Santo que habita em vós, te dá força para vencer o pecado. E tu na cruz, tu morreste com ele, tu crucificaste o velho homem foi crucificado, nasceu o novo homem, a nova criatura. Meu membro que era para servir a Satanás, quando o velho homem existia, hoje meu membro é para servir a Deus. Meu corpo é para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, tudo meu é para a glória de Jesus Cristo. Minha vida tem que ser para glorificar Cristo. Então, é importante nós entendermos, né, que a igreja de Pérgamo, ela perdeu esses valores. Então, ela perdeu seu nível moral, né, 2,15. Outro sim também, tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas, permite pecados dentro da igreja. Então vamos continuar aqui. Verso 16. Portanto, aí vem a solução. Arrepende-te. Arrepende-te. Te arrepende. Eu estou esperando vocês se arrependerem. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Pelejarei, olha, no verso 2, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz os que têm a espada afiada de 2 gumes. Segundo os grandes teólogos que eu sigo, são grandes teólogos, inclusive nacionais, mas são grandes teólogos,
muito bons, até agora, né? E o verso 16, que também está falando da mesma espada, só que aqui, arrepende-te, ele está falando conosco. É a espada que sai da boca de... Aquela espada é para juízo eterno. Eu venho com a espada para condenar eternamente aqueles que não querem buscar ao Senhor, que não entregam sua vida a Jesus, que não aceitam o Evangelho. Eu venho com a espada de dois gumes, não é? Agora, aqui no verso 16, ele está falando conosco, te arrepende. Eles não vão se arrepender lá fora, mas aqui o pessoal se arrepende. Então, por isso é que diz, são 2 versículos falando da espada, com significado totalmente diferente. Uma é para a igreja, verso 16. O verso 12 é para o povo do mundo, que não quer se arrepender, não conhece o Evangelho, nem quer conhecer. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada da minha boca, eu quero até ler esse versículo, que é tão importante, está lá em Hebreus 4:12, vocês podem riscar ele na Bíblia de vocês. Diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra. A palavra vem para resolver, a palavra é que julga. O que está escrito, é o que está escrito. A palavra é o que está escrito. Ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Separa mesmo. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração das pessoas. Ela vai separar dentro de ti, no teu interior, o que ela tem que separar. Tira isso, deixa isso. Tira aquilo, ela separa. Certo? Então, você precisa separar as coisas abomináveis, as coisas que se chamam sacrificado a ídolos, a permissividade ao pecado, sabe? Tirar da tua vida a falta de consagração. Como é que tu vai convidar os 3 amigos? Me diz. Tu vai convidar. Te arrepende hoje, tudo bem, pronto. Não pratica mais. Porém, aqueles que convidam, que estão tendo uma vida santa, vão ter resultados, gente, maravilhosos. Os outros, né? Está na mão de vocês se arrependerem. Se não convidam, ninguém vem, ou não vai, ou então fica aquele, sabe? Nós vamos ver uma igreja aqui, gente, para você ver como o problema não está só nas igrejas atuais. Logo que Jesus morreu, 50 anos depois, começou um problema sério para ser resolvido em todas as igrejas. A igreja de Corinto, então, é horrível. Era briga, contenda. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei quem. Era tremendo. Mas nós vamos ver uma igreja, que a igreja está aqui toda cheia de sucesso, e ele está do lado de fora da igreja. Expulsaram Jesus da igreja, meu irmão. Expulsaram, estou à porta e bato. Abra a porta, gente, eu estou expulso. Eu fui expulso da igreja. Espera aí, pô. Peraí, né? Essa igreja nós vamos estudar. E todo mundo aqui contando sucesso, 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 e ele do lado de fora da igreja. Que vergonha. Hein? Que vergonha, a pessoa, tu expulso da tua casa? Tudo bem, abre a porta, eu estou expulso. Fui expulso da minha casa, peraí. Tem outra ordem aqui nessa casa que não é a minha, porque eu fui expulso. Abre a porta, eu quero entrar na minha casa. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Misericórdia, né? Como a gente gosta de... Nós gostamos de dizer, misericórdia, Senhor. Agora, olha também, muito importante também, gente, com a palavra é importante. A palavra é importante. Em João 12, eu vou ler a partir do 47, mas principalmente o 48. Como é importante, quem vai julgar é a palavra. Ele vai dizer, eu vim para salvar, gente.
Eu amo vocês, dei a vida por vocês. Mas a palavra vai julgar. E não é o julgamento da palavra das nossas leis atuais. É diferente. A palavra que julga é a palavra de Deus, aqui está escrita. Então diz o seguinte, João 12, 47, eu vou ler a partir do 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Não culpa ele, não. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É a palavra de Deus, está escrito mesmo, não tem jeito. Não é palavra de qualquer pessoa, não, de qualquer lei, não. Qualquer lei humana, não. Não tem jeito, não tem jeito. Não é? A palavra das 10 virgens. Fechou a porta, acabou. Batiam, mas não tem mais jeito. Muito bem. Então, arrepende-te. Está na hora de arrependimento. Se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, aí ele chama a atenção, ele dá a solução, te arrepende. Aí ele vai dizer aqui, quem tem ouvidos espirituais, quem está escutando com ouvido espirituais, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, agora ele vai dizer, olha gente, o que é que eu tenho para oferecer para vocês? Agora ele vai dizer coisas para estimular. Então a carta é estruturada em três partes, né? Ao vencedor, aquele que se arrependeu, aquele que crucificou a carne mesmo com Cristo, morreu com Cristo para o pecado, recebeu a graça que é um pacote. Olha, essa graça, meu irmão, é um pacote, eu chamo de pacote. Eu estava no curso de teologia do pastor Rafael, quando eu fiz o curso. É um pacote. Ela vem com justificação, com regeneração, e vem com força para tu vencer o pecado. Tu recebe uma força poderosa para ganhar do pecado. Tu consegue vencer. Tu está armado. Que coisa maravilhosa, gente, Jesus fez por nós. Lindo, lindo, lindo. Ele fez. Eu recebo. E não fico brincando com a graça, né? Não fico brincando com a graça. Romanos capítulo 6, Paulo começa a dizer, que negócio é esse porque recebeu a graça, pode pecar? Oh, Romanos capítulo 6, mas destrincha tudo para nós. Leiam umas 5 vezes. Romanos capítulo 6. Ele explicando isso de uma maneira tão profunda e fácil. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor Jean, venha se aproximar, por favor. Ao vencedor, não é nem aquele cara que, venci, me esforcei, né? Se arrependeu. Sai daí, rapaz. Olha onde tu pisa, olha o que tu escuta, olha o que tu fazes, olha o testemunho que tu está dando para Jesus. Qual é o testemunho que tu está dando para Jesus? Tem gente que não dá nenhum testemunho, meu irmão. Tem gente que não dá nenhum testemunho para Jesus. Faz as coisas na frente dos outros. Pelo amor de Deus. Essa aí, né? Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. O maná está lá em Êxodo 16, aquele pão que desce do céu. Aquele pão que descia do céu, foi guardado na Arca da Aliança. É o pão que desceu do céu, é o alimento para o povo de Israel. O povo de Israel tinha alimento, as codornizes e o pão que desceu do céu. Esse pão é Cristo, Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Nós vamos ter isso em abundância.
Tinha um sabor de mel, né, naquela época, não sei como é que vai ser, mas é Ele, é o convívio, vai ser o quê na eternidade, esse pão? Jesus é o pão, é o convívio com Ele eternamente, é a alegria no Senhor, é o amor do Senhor conosco, conversando, trabalhando, e outras coisas. Então, é o maná, eu vou te dar um maná escondido, eu vou dar para vocês um maná, eu vou dar o pão eterno para vocês, vocês vão ter o pão que sou eu sou o pão, eu sou o alimento. Darei uma pedrinha branca, naquela época, pedra preta, o cara estava condenado à prisão, pedra branca ele estava absolvido, no julgamento dos réus naquela época. Pedra branca quer dizer justificação, vocês estão justificados por mim, não tiveram mérito nenhum, ninguém, começar do pastor Afonso, nada, mas eu vou justificar, estão justificados. Tem um salmo de Davi sobre justificação lindo, aqueles que são justificados por Ele, são justificados, vida eterna com Deus. Então essa pedrinha branca, e o novo nome que nós vamos ter, que eu diria, o atual desse novo nome, é a nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em minha vida, a minha vida tudo se fez novo, eu sei disso, eu não era assim, então eu fiquei doido, Afonso ficou doido, ou ele se converteu, não tem duas teorias para mim, e assim será o futuro nosso, a pedrinha branca, justiça foi nele na cruz do Calvário, fomos justificados por Ele, recebemos a graça, infinita graça, superabundante graça, o amor de Cristo para nós, o poder de vencer o pecado, recebemos além da justiça, recebemos o poder de sermos nova criatura, e o maná que desceu do céu, que nós vamos comer desse maná, mas nós podemos comer a partir de já, o maná que desceu do céu, que é intimidade com Cristo, é vida com Cristo, é sair de casa e ir para a universidade com Cristo, etc. Deus abençoe vocês. Vamos cantar uma música agora. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Em Deus e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.